coluna do Reinaldo Azevedo. Lula dá o drible da vaca no complexo dos vira-latas e os reacionários rosnam. Vamos trazer aqui para vocês a fotinho do Lula na White House e também no seu perfil. Tive uma ótima reunião com o presidente Trump na tarde deste domingo na Malásia. Discutimos de forma franca e construtiva a agenda comercial e econômica bilateral. Acertamos que nossas equipes vão se reunir imediatamente para avançar na busca de soluções para as tarifas. O que diz o Reinaldo? Nas negociações com Donald Trump, o presidente Lula até aqui deu o famoso drible da vaca na oposição fascistoide, nos seus críticos acríticos espalhados na crônica política e no nuance suficientemente complexo de vira-latas, a imortal expressão criada por Nelson Rodrigues. Vamos ver. Um pouco de história. O PT não venceu 5 das 9 eleições presidenciais havidas desde a redemocratização, ficando em segundo lugar nas outras 4, 2 delas disputando o segundo turno, porque o presidente Lula seja um mau leitor e um mau intérprete da realidade. Goste-se ou não da sua atuação e se acrescente um pressuposto importante. Ele sempre atuou dentro das regras do jogo, mesmo quando condenado sem provas. Trump, diga-se, quis saber um tanto mais sobre esse capítulo na vida do brasileiro. Ficou 580 dias encarcerado e não pediu arrego, nem pregou a desordem, nem implorou por benefícios além do que lhe garantia a lei. Poucos teriam feito o mesmo no Brasil, muito provavelmente ninguém. A evolução da negociação com seu homólogo norte-americano evidencia que continua a ser um mestre no drible da vaca, a bola vai para um lado e grita o coro conservador, olhem como ele radicaliza. E ele vai para o outro, encontra a pelota à frente e negocia, tomara que ele marque o gol. O jogo ainda está em curso, fato imaginaram, cantaram, anteviram, antegozaram e festejaram um desastre. Até aqui o resultado é o melhor possível para o Brasil e para o próprio Lula. É claro que a reunião bem-sucedida com Trump foi precedida pelo trabalho de negociadores, e temos um Itamaraty profissional que trabalha de modo integrado com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que coordena a conversação. Reuniões dessa natureza não se fazem do nada. Assim, no mar de incerteza, a direção política, no entanto, é dada pelo presidente da República e Lula não cometeu um único erro, nenhum, nessa relação. Alguns dos nossos analistas, entre aspas, é que precisam parar de gritar fogo na floresta, como se estivessem assistindo ao filme Bambi a cada pouco só para demonstrar à plateia bolsonarista que são isentos. Quem presta satisfações a uma súcia de inimigos da democracia, convenha, isento não é. Por que eu digo isso? O preconceito habitual e o resistente. Na entrevista concedida na madrugada de sexta, horário de Brasília, na Indonésia, aquela em que o presidente deu a real sobre o tráfico de drogas atender à lei da oferta e da demanda, Lula voltou a defender o uso de moedas locais, alternativas ao dólar, em parte do comércio bilateral entre os países. E o coro logo não começou. Olhem como ele é imprudente, como erra, como é radical. Falar isso antes de se encontrar com Trump. Parte daqueles que se querem ilustrados continua a alimentar a pretensão de que tem que iluminar, entre aspas, a mente do ex-metalúrgico do Pernambuco, tadinho dele. É claro que ele não veio dotado de uma sapiência natural, fornecida por sua origem popular, isso não existe. Mas tem a experiência de quem se fez líder negociando com a miséria, com os patrões, com o centrão, com os líderes mundiais. O seu saber é pragmático e não místico. Não custa lembrar antes que avance, ofereceram asilo a Lula, ele recusou, não vou fugir como um bandido, ofereceram tornozeleira eletrônica, ele recusou. Entrevista para o Joaquim de Carvalho no DCM na época. Não sou pombo correio para andar com anel na perna. Oferecer ao mercado informal das indecências, algo mais ou menos assim, desista das suas pretensões de voltar à política e as coisas poderão ficar mais amenas. Obviamente isso não aconteceu. Não pediu nem para ser anistiado, nem que reduzissem a pena. Em Romanceiro da Inconfidência, escreveu Cecília Meirelles: pelos caminhos do mundo nenhum destino se perde, aos grandes sonhos dos homens e à surda força dos vermes. Como devem saber os leitores, afirmei que o presidente fazia muito bem em dizer o que pensava. Obrigado, Sônia Reis! Sônia Reis, queridíssima! Faltando nesse momento, meus caros, 97 pilas. Vamos todo mundo contribuindo aí um pouquinho para a gente poder fechar bem as nossas metas, meus caros, minhas caras. Lancei livro esse final de semana, estou bastante feliz, gente. Vamos para a gente poder seguir aqui fazendo bem este trabalho. Vamos lá, queridos e queridas, para a gente poder fazer bem aqui as coisinhas numa boa. Numa boa, gente, vamos lá.
Como devem saber os leitores, afirmei que o presidente fazia muito bem em dizer o que pensava, afinal ele não tinha que de ser quem não era e de esconder o que pensava porque iria falar com Trump. Muito pelo contrário. Crítica burra e sabotagem da oposição. Que se note, não estou aqui a dizer que tudo já foi resolvido, resultado positivo, se existir, ainda está por vir, mas as negociações estão em curso sem que o Brasil tenha se colocado em uma posição de país acuado, timorato, até porque, conforme alertavam os que já fazem leitura certa, Lula tinha que se colocar no jogo como interlocutor de um país e não da sua vaidade. Para tanto, forçoso era que falasse antes com os brasileiros e só depois com Trump, afinal este se manifesta em nome do que chama a América. Lula andou apanhando aqui dos especialistas nas próprias ideias, foi atacado porque estaria assolando o nacionalismo primitivo, estimulando o patriotismo contra uma nação estrangeira, elegendo inimigos, para aplainar o caminho para a reeleição. Então vejamos, há uma oposição que inequivocadamente colocou-se ao lado de Trump contra o Brasil, ou o fez ativamente ou silenciou para não chatear Jair Bolsonaro, o que decidiu jogar o tarifaço nas costas do Lula, embora tenha sido o ex-mandatário a demonstrar gratidão àquele que se punha como algoz do país, que apontou que as medidas levariam a economia a uma crise sem retorno, de modo que o poder em 2026 lhe cairia no colo sem muito esforço, com o petista se arrastando para concluir o mandato. Bem, dispenso-me de entrar em minudências para evidenciar que nada disso aconteceu. Lula resumiu assim a conversa com Trump. Eu tive uma ótima reunião com o presidente Trump na tarde deste domingo, na Malásia. Discutimos de forma franca e construtiva a agenda comercial e economia bilateral. Acertamos que nossas equipes vão se reunir imediatamente para avançar na busca de soluções para as tarifas e as sanções contra as autoridades brasileiras. A Casa Branca também se manifestou. Eu já chego por lá. Obrigado, Célia! Querida, coisa boa. 87 faltando, gente. Vamos fechar rapidamente aqui as nossas metas. Agradecer ao IA Terapia, agradecer a Célia, agradecer a todo mundo que está presente aqui no nosso chat, mandando beijinhos para vocês que ajudam a manter o nosso trabalho aqui vivo. Vamos convir, neste enredo não se pode acusar a oposição de ter cometido erro, ela apenas revelou a sua real natureza, entreguista, submissa, rancorosa. Se nada der certo, é claro que Lula tem a seu favor o fator nacionalista, se as coisas avançarem, obterá o benefício de quem defendeu os interesses do seu país em vez de se colocar em joelhos. Os professores de Deus, e não foram poucos os que se colocaram como professores de Deus, não é mesmo? Entre Lula e Tarcísio de Freitas, por exemplo, quem traz na sua biografia um histórico de negociação com os homens mais poderosos do mundo. Não obstante, uma elite tacanha e arrivista resolveu alçar o governador de São Paulo, a condição de gênio inigualável, à vontade, flanando como maître pensée. Não faz tempo, aquele que chegou a ser eleito como pré-presidente do colonismo reacionário tenta ensinar como lidar com Donald Trump. Vamos lá, meus queridos e minhas queridas, todo mundo pingando Pix ou Superchats. Vamos lá para a gente poder seguir aqui fazendo bem o nosso trabalho, queridos e queridas. Precisamos do apoio de vocês, da ajuda de vocês, do carinho de vocês. Acho até que é fundamental para compreender um pouco do estilo do presidente americano. É um presidente que vive da economia da atenção. É um presidente que gosta de sentar com um chefe de Estado, botar um chefe de Estado sentado lá para ele dizer, olha, conseguiu uma vitória, e ele está querendo colecionar vitórias, ele quer, então por que não entregar alguma vitória para ele? Por que não fazer algum gesto? Coisa de gênio, não? Fosse Tarcísio presidente, o Brasil já começaria oferecendo um anel, e por óbvio, na sequência, daria o dedo, e essa leitura singular da negociação, é bom dizer, está na boca de um cara que não teve autonomia para criticar o tarifaço porque Bolsonaro, seu chefe político, não autorizou. Ou por outra, não podendo se livrar do cabresto aqui dentro, começaria uma negociação encabrestado lá fora. Complexo de vira-latas. Em 31 de maio de 1958, às vésperas da Copa da Suécia, Nelson Rodrigues escreveu uma crônica na Manchete Esportiva em que aludia ao maracanaço de 1950 e ao pessimismo que se espalhava no Brasil sobre o desempenho da seleção. Escreveu: a santa verdade é a seguinte: qualquer jogador brasileiro, quando se desamarra das suas inibições e se põe em estado de graça, é algo de único em matéria de fantasia, de improvisação e de invenção. Em suma, temos dons em excesso. E só uma coisa nos atrapalha por vezes, invalida nossas qualidades. Quero aludir ao que eu
poderia chamar de complexo de vira-latas. Estou a imaginar o espanto do leitor. O que vem a ser isso, eu explico. Por complexo de vira-latas, eu entendo a inferioridade em que o brasileiro se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo, isto em todos os setores e sobretudo no futebol. Dizer que nós nos julgamos os maiores é uma cínica inverdade. Em Wembley. Por que perdemos? Porque diante do quadro inglês, louro e sardento, a equipe brasileira ganhou de humildade, nunca foi tão evidente, eu diria o mesmo. Espetacular o nosso complexo de viralatismo. Na já citada vergonha de 50, éramos superiores aos adversários, além disso levávamos vantagem do empate. Pois bem, e perdemos de maneira mais abjeta, por um motivo muito simples, porque Obdúlio nos tratou a pontapés como se vira-lata fôssemos. Nota, Obdúlio é Obdúlio Jacinto Munhoz Varela, volante uruguaio, que era capitão da seleção uruguaia, no trauma do Maracanaço. Leiam a propósito A Sombra das Chuteiras Imortais, Crônicas de Futebol, seleção de notas de Rui Castro, a respeito aí do Nelson Rodrigues, Companhia das Letras. Encerro. No perfil da Casa Branca, lê-se acima de uma foto de Lula e Trump, se cumprimentam, o americano sorri, o brasileiro, o Lula tem um ar amistoso, mais sério. O presidente Trump se encontra com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva na cúpula de ASEAN e se repete a fala de Trump à imprensa. É uma grande honra estar com o presidente do Brasil. Acho que conseguiremos fechar bons negócios para ambos os países, sempre tivemos um bom relacionamento e acho que continuará assim. Contra o complexo de vira-latas, o drible da vaca, de quem se fez líder negociando com adversários, como destaca o Washington Post, que sugere que Trump foi surpreendido pela resiliência do Brasil, destacando que Lula jamais cederia às exigências iniciais do presidente americano. Sim, Trump fez ali um elogio tímido a Bolsonaro porque indagado a respeito, mas o contexto sugere que a coisa ficou no passado. De resto, está cada vez mais claro que o ex-presidente foi usado como um pretexto para tentar arrancar vantagens comerciais numa futura negociação, mas a estratégia não saiu a contento. Afinal, o presidente americano não encontrou nenhum outro país, um pedaço da elite local e outro do parlamento, que apoiassem a sua investida tarifária. O único país a se oferecer seus vira-lata serviço foi o Brasil e não adiantou. Qualquer que seja o resultado a partir de agora, essa batalha, vamos ser claros, Lula já ganhou, não quer dizer, claro, que já tenha vencido a reeleição. Essa conversa é outra. O presidente, nos termos de Nelson, nunca ganhou de humildade e, por isso, a extrema-direita continuará a rosnar de ódio. Belíssimas imagens que o Reinaldo traz. Nelson Rodrigues era um conservador, mas era um bom pensador, né, gente? Então isso é muito importante. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.